Vou apresentar para vocês esse querido amigo Felipe Galvão, que também é da mentoria, né? Fê, estou falando pro pessoal aqui que eu consegui trazer o Alderito para falar amanhã para o pessoal. Né? O Alderito é o nosso mentor, o Fê também é nosso amigo lá da mentoria, que a gente faz parte, eu, o Bruno, o Pablo, o Fê, ele e o sócio dele, o Max, que é um cara incrível também, fez aniversário ontem, né? Então, deixa eu apresentar para vocês quem é Felipe Galvão, gente. Ele é sócio do Galvão e Godoy Advogados, gestor e implementador de operações jurídicas escaláveis. Lembra que na nossa terça-feira, nossa vice-presidente da OAB começou a palestra dela dizendo que se você tem um escritório, você não é um advogado, você é um empresário? E hoje o Fê vai trazer um pouquinho disso para a gente, porque ele vai falar, ele é justamente especialista na área comercial de um escritório. É a área mais importante de uma empresa, é a área comercial, ele que implementa. O Bruno falou dele no início da palestra, né? Ele está trabalhando com o nosso escritório para fazer uma implementação toda com inteligência artificial em uma área nova que nós vamos inaugurar aqui no escritório. Então, esse cara é fera demais. Fê, muito obrigada por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para falar para a gente. Gente, consumam, porque é ouro o que o Fê vai entregar hoje aqui para vocês. Tá contigo, Fê. Gente, boa tarde. Cara, primeiramente, Raquel, obrigado pelos elogios. Você foi um pouco exagerado, tá? Não é também, não é tudo isso, não. Mas obrigado, eu sei que é o carinho é recíproco. Obrigado pela oportunidade. Fica difícil ouvir aqui com a minha camisetinha, no horário do almoço, falar depois que o Pablo veio todo engomado, falar e todo pomposo. Então, você me colocou numa situação bem complicada aqui. Eu quero falar com vocês sobre um ponto da advocacia que é muito importante e desde 2018, quando eu comecei, isso era uma pauta, isso era um problema, e os advogados, eu acho que desde quando eu comecei na internet, né, em 2018 eu comecei na internet, até hoje eu vejo que muita gente se aprimorou, mas muita gente ainda derrapa, que é a produção de conteúdo. A Raquel falou muito sobre a questão lá da mentoria, da Elo, que a gente participa, que são para donos de escritório, com uma história mais avançada, e eu não sei qual é o momento de cada um aqui, mas eu sou um cara que observa muito padrões. E eu percebi que a maioria dos escritórios que tinham um bom resultado eram escritórios que se expunham na internet, que estavam produzindo conteúdo, que estavam ativos ali. Porque hoje é muito legal ouvir a fala do Pablo de network, eu conheço essa palestra dele, que é sensacional, e depois vir a minha para a gente poder conectar as coisas. Não se enganem, tá? O Pablo é meu amigo, meu irmão pessoal, eu já cansei de puxar a orelha dele para ele abrir esse Instagram e produzir mais conteúdo, porque se ele é bom com o Instagram fechado, ele vai ser 10 vezes melhor com o Instagram aberto, com produção de conteúdo. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, mas de uma forma técnica, de uma forma estruturada, de coisas que dão certo. Aí, ó, ele falando no chat, que eu puxo a orelha dele todo dia, dele e do Brunão. É uma forma que tem dado certo para o nosso escritório, porque quando a gente fala de produção de conteúdo, muita gente não diz o que você tem que fazer. E aí, o que a gente vê? A gente vê o advogado, muitas vezes ele começa a produzir conteúdo porque ele está desesperado, porque ele já tentou de tudo para conseguir clientes e falaram para ele, cara, você tem que falar lá na internet, porque eu vi o guru tal, o Y, falando que tem que falar, mas você não sabe o que fazer. E aí, o que você vai fazer? Primeira coisa, o que a gente faz? O que o advogado faz? Ele vai no que é mais simples. Cara, fui no Canva, peguei lá um modelão do Canva e joguei no feed. E aí vem aquela expectativa alta e a frustração, porque ninguém vai dar atenção para um conteúdo chato, um conteúdo morno, um conteúdo que não resolve dor, não resolve problema. Então, essa estrutura que eu uso em todos os vídeos do escritório, nos meus vídeos do meu Instagram, onde eu falo para advogado, tem funcionado bem porque é uma estrutura de narrativa, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Permitir ao acessar o site. Eu acho que eu consigo rolar por aqui, né? Não, aqui. Eita. Nunca fiz apresentação. Caneta. Bom.
Se alguém souber como é que eu passo o slide, aqui eu aceito. Não dá. Peraí, Thaís, você tá Acho que conectado, aqui. sabe? Vê se você consegue agora. Bom, Ah, não conseguiu. agora mudei aqui para a tela do Canva, tá, gente? Aí vocês vão falar, né? O cara é cheio da tecnologia, da IA, não sabe mexer com a palestra. Mas é porque eu não costumo usar o Meeting do Google, tá? Bom, Enfim, vamos lá. Antes da gente entrar no conteúdo, quem sou eu, tá? Eu sou um advogado de 11 anos de advocacia, 5 anos foram derrapando, e eu percebia que, na verdade, eu ficava um pouco revoltado com as questões de ética da advocacia, de marketing, porque, na verdade, eu aprendi com uma geração que demonizava o marketing, que demonizava a exposição do advogado. E eu ainda acho que a gente precisa ter artifícios para regulamentar isso, para que a gente realmente não se torne palhaços na rede social, afinal de contas, a nossa profissão é uma profissão sóbria, é uma profissão que exige que a gente mantenha o respeito que o advogado sempre teve. Mas eu não admitia que eu precisava ficar embaixo da mesa esperando um cliente tropeçar lá da rua e vir parar assinando a minha procuração dentro do meu escritório. Então, eu sempre fui um cara que foi, assim, revoltado com isso. Eu falei, cara, como é que eu posso sair desse status que todo mundo tem, né? Eu sou do interior de São Paulo, aqui de Guaratinguetá, uma cidade pequena, então não é todo dia que aparece um caso bom, não é todo dia que aparece um caso grande, e a gente acaba brigando muito por preço, né? E aí, quando você eleva a tua autoridade com o teu conteúdo, você sai da briga de preço, você começa a brigar por quem tem mais visibilidade. Então, você vai brigar com um advogado de 30, 40 anos, que tem uma história construída, e você chega lá com os teus 5 aninhos, mas o teu conteúdo ele é tão forte, tão potente, ajuda tantas pessoas que você tem talvez mais confiança e autoridade que aquele advogado de 30 anos que nunca apareceu na internet, que se você mandar um WhatsApp para ele, talvez ele não saiba te responder. E o problema não é esse, da pessoa não saber, o problema é a pessoa não querer aprender e não querer se modernizar, tá? Depois disso, em 2018, eu comecei, acho que, vendo o Pedro Coutinho, muita gente que deve se lembrar do Pedro, né? E ele começou a falar para marketing, de marketing para advogados, etc. Aquilo me encantou, e a partir dali foi onde a minha advocacia começou a funcionar. Chegou no momento em que eu percebi que eu precisava ter uma advocacia mais estratégica, uma advocacia mais empresa, porque era uma advocacia de exército de um homem só. E aquilo estava me matando aos poucos. Eu estava ficando doente, estava ficando depressivo, eu não estava dando conta mais da minha advocacia, e sem ferir a saúde da minha família, a minha saúde mental, física, etc. E a advocacia criminal estava, aos poucos, me roubando isso, tá? E aqui não é uma recomendação, não é uma crítica, eu sei que tem criminalistas aqui, mas é apenas uma constatação de quem passou por essa etapa da jornada. E aí eu ouvi, se eu não me engano, foi o Pablo, eu ouvi do Pablo, que eu precisava expandir meus horizontes e me identificar menos como advogado criminalista e mais como advogado, né? Que aí sim eu teria, talvez, eu iria conseguir expandir minhas operações, eu resolveria mais problemas e eu conseguiria ter uma liberdade maior e uma previsibilidade maior, tá? Porque a advocacia criminal é uma montanha-russa, tem dia que é 5, tem dia que é 10, tem dia que é nada, enfim. E foi onde a gente começou a implementar a previdenciária no escritório, e dali, como eu criei um modelo de negócio, eu fui expandindo, hoje eu sou sócio de outros escritórios, agora do Bruno e da Raquel também, que nós iniciaremos as nossas operações jurídicas aí, por isso que eu me apresento como gestor de operações jurídicas, eu também faço implementação de comercial. Mas o papo aqui não é esse, tá? Devidamente apresentado, essas são as redes sociais do nosso escritório, onde a gente fala para cliente final. Aqui, na verdade, eu coloquei o TikTok. Então, nós temos muitos vídeos com bastante visualizações, muitos vídeos desses antigos, que até hoje elas nos trazem contatos, nos trazem clientes, tá? TikTok, para mim, hoje, somado ao YouTube, são as duas maiores potências que o advogado tem em termos de atração de clientes. Aí você vai falar, nossa, mas o guru tal falou do Instagram, etc e tal. O Instagram é muito bom, na minha opinião, como validação e vitrine. Tem muita gente que faz atração pelo Instagram e funciona muito bem.
mas não tem a mesma potência em termos de atração quanto o TikTok. Porque o Instagram, ele mostra muito para as pessoas que você já tem, pouco para as pessoas que você não tem. Você vai me dizer, mas o Reels expande. Ótimo, maravilha, exatamente. Essa é a função do Reels mesmo. O TikTok, ele é voltado para mostrar para quem não te segue. Quem tem TikTok aí, provavelmente segue poucas pessoas e provavelmente passa 99% do tempo na aba For You e não na aba de seguindo. Por quê? Porque a gente gosta de ver conteúdos de outras pessoas. E aí, o TikTok tem um algoritmo muito bom, quando ele entende a tua conta, quando ele entende o teu assunto, a tua segmentação de SEO. O que é SEO? Search Engine Optimization, que é a segmentação que a inteligência, o algoritmo faz com base nas palavras-chave que você usa, tá? E começa a entregar para pessoas que têm aquele interesse. Como o Instagram hoje é uma potência de mídia, é óbvio que se tem muito mais poder lá, quem faz investimento em tráfego. Então, assim, não existe melhor nem pior. Tudo que a gente posta no Instagram, a gente reaproveita para o TikTok, a gente reaproveita para o YouTube Shorts, a gente reaproveita para o Kawaii, é o mesmo formato de vídeo. Aí você vai me dizer, nossa, mas não dá ruído, né? Tem gente que fala que tem que ser um tipo de conteúdo para cada um. Sinceramente, para mim, eu já peguei vídeos do YouTube inteiro de 10, 15 minutos, repliquei no TikTok e deu mais de 100 mil visualizações. Então, assim, na verdade, é muito mais sobre a tua capacidade de retenção, de atenção, a capacidade de... o quão aquele assunto é aberto dentro daquele nicho, para aquele cliente, que vai fazer viralizar ou não. E, sinceramente, eu estou pouco me lixando para viralização. O que eu quero é cliente, eu quero alguém que chegue, veja meu conteúdo, se identifique com conteúdos, tenha uma dor aguçada, veja que eu sou autoridade e que o meu escritório é autoridade e procure um botão de forma desesperada para clicar e falar comigo. Se o meu vídeo viralizar para 1 milhão de pessoas e ninguém fizer isso, para mim é um vídeo inócuo dentro da advocacia. Agora, se for um vídeo com 200 views e eu tiver um contrato fechado, para mim aquele vídeo foi maravilhoso. Eu tenho um vídeo no meu YouTube que eu falo para um produto que a gente tem que é de plano de saúde que nega óleo CDB, tá? Que é canabidiol. É um vídeo, assim, extremamente flopado em termos de visualizações, é um vídeo com 500 views no máximo, mas a gente já fechou contrato naquele vídeo. Então, tem vídeo nosso de 100 mil no YouTube que nunca fechou contrato. Qual é o vídeo que é melhor, tá? A gente tem que pensar sempre na função do que a gente quer. Cada conteúdo que você posta na internet da sua advocacia é um anúncio, é um potencial anúncio. A gente tem que pensar nisso. Postar só por postar, ficar dando aula de direito, falando para advogado, você vai atrair advogado, a não ser que você queira vender mentoria, infoproduto para advogado. Do contrário, você precisa entender as dores do seu cliente, do seu lead, você precisa saber como ele te pesquisa e o que faz ele tomar uma decisão de contar contigo, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui nessa palestra. Nós temos aqui também um exemplo de um vídeo no YouTube, de 2 vídeos do YouTube, tá? Olha só a minha cara desse vídeo. Esse vídeo é de 2022. A câmera devia ser um iPhone 0, sei lá. Tava laranja, tava 15 quilos mais gordo, tudo improvisado, sem microfone, etc. E esse vídeo é de 2022, tá vendo? Ó, abril de 2022. Percebem a curva de crescimento de visualizações? Eu já perdi as contas de quantos contratos eu fechei vindo desse vídeo. Eu já fechei contrato em Dubai vindo desse vídeo, porque a pessoa pesquisou no YouTube, ela acessou nosso Instagram, nosso WhatsApp, foi atendido por uma inteligência artificial, nós fechamos o contrato com ela. Esse aqui de baixo é um assunto mais aberto, fala sobre BPC Loas, e é um vídeo topo de funil, onde fala mudanças do BPC Loas em 2024. Quase 100 mil visualizações. Também temos leads todos os dias chegando desse vídeo, tá? O YouTube, ele é um funcionário seu. O Instagram e o TikTok, você é um funcionário deles. O YouTube, todo dia, ele entrega teu conteúdo para mais gente. O Instagram e o TikTok, todo dia, ele capa teu conteúdo para que você produza mais. É uma rede social de consumo rápido. YouTube é uma rede social de consumo longo.
O Instagram e o TikTok, a pessoa consome assim, ó. O YouTube, a pessoa consome assim, ó. Geralmente é no computador, é na televisão, e ela presta atenção no que ela está vendo. Porque ela está com um nível de consciência muito, muito mais elevado. Se você atua com clientes com um nível cultural, financeiro, um nível de chatice maior, vamos dizer assim, o YouTube é a melhor rede social. Se você quer, por exemplo, fechar divórcios caros, se você quer fechar defesas de funcionário público, esse tipo de gente que vai pesquisar muito mais sobre o seu trabalho, ela talvez até veja talvez não, ela vai ver o teu conteúdo no TikTok, ela vai ver teu conteúdo no Instagram, mas ela vai usar isso tudo para validar o que ela pesquisou lá no YouTube. Tem muita gente que fecha holding no TikTok. Aí você vai falar, caraca, como é que isso é possível? Mas não é, porque foi um vídeo do TikTok que acessou lá um cara que precisava fazer holding, um empresário que quer fazer holding. Não, a pessoa tem toda uma estrutura, um rastro de confiabilidade com todos os conteúdos que ela gravou, para aí sim a pessoa sentir confiança suficiente para poder contratar o serviço dela, tá? Então, eu sou uma pessoa que prega muito, muito mesmo a produção de conteúdo no YouTube, e se pudesse escolher uma rede social, se tivesse que escolher uma rede para postar, uma rede de mídia para postar, não quisesse fazer mais nenhuma, faria só YouTube, tá? Essa aqui são alguns prints de mensagens que as pessoas mandaram, então a gente faz essa segmentação por colchete para a gente identificar de onde que vem, ó. Então, ó, TikTok, YouTube caminhoneiro e tal, e aí essa primeira mensagem aqui é importante que vocês, não é o objetivo da palestra, mas sempre que vocês quiserem que o lead haja de acordo com o que vocês querem, coloque um comando imperativo junto de um benefício. Para iniciar atendimento agora, benefício, basta clicar para enviar essa mensagem. Comando imperativo. Dificilmente as nossas mensagens vêm, os diálogos iniciam sem essa mensagem inicial aqui, porque é o efeito fila de avião. Você pode entrar no avião por onde você quer? Não. Você tem que passar pelo check-in, você tem que despachar a mala, você tem que entrar naquele túnelzinho. Você precisa seguir as regras do avião. O teu escritório de advocacia é a mesma coisa. Você precisa determinar como as pessoas, como o lead se comporta, para que você tenha mais controle e mais métricas a respeito disso. Então, eu sei dizer para vocês exatamente quantos leads eu recebo de TikTok, quantos eu recebo de YouTube, etc. Basta que eu olhe no dashboard, que vai identificar com as etiquetas que nós temos já pré-configuradas, tá? Enfim. Cara, puxão de orelha. Seja o rosto do teu escritório. Hoje a gente vê um movimento muito forte dos grandes empresários se tornando o rosto do escritório, das empresas. Nós temos aquele cara da CIMED, nós temos o próprio Mark Zuckerberg, nós temos aquele cara da G4, o Thales Gomes. Eles se transformaram no rosto da empresa, porque isso ajuda muito mais a vender, melhora muito o branding da empresa. Isso é jogo de gente grande. Ai, Fê, mas eu acho isso bobeira, eu não gosto de fazer isso. Tá bom, você vai sempre continuar o seu jogo de infantil. Você vai sempre ser o advogado que está 10 passos atrás do que um recém-formado que tem coragem de ligar o celular, fazer um store, que tem coragem de sentar e gravar um conteúdo. Você vai estar atrás, não adianta. É a mesma coisa que você me falar hoje. Nossa, eu prefiro muito mais o processo físico. Cara, o que você prefere, a justiça não tá nem aí mais, o processo é tudo digital hoje em dia. Nossa, eu prefiro muito mais a audiência presencial. É óbvio que a audiência presencial, a gente consegue ter uma dinâmica de inquirição de testemunha, é algo muito mais, vamos dizer assim, tem muito menos margem para trapaças, né? Como já acontece, quem é criminalista sabe, quando a gente começa a questionar o policial, ele começa a engasgar, a internet dele cai. Aí ele volta depois com a resposta perfeita do que ele tinha para dar. Então, é óbvio que é muito melhor presencial, mas para os negócios o presencial não é bom, porque a gente consegue escalar justamente porque é digital, tá? Então, adulto faz o que precisa ser feito. Vocês precisam ser o rosto do escritório de advocacia de vocês, tá? Uma frase que eu gosto muito, que o meu sócio, Fernando Ricciardi, a DV Leader, fala: o mais conhecido vence o melhor. Tem gente de todas as faixas de advocacia aqui, e eu não tenho a menor dúvida que vocês
que são de faixas mais antigas têm muito sucesso na advocacia. Mas o que eu garanto para vocês é que o menino que saiu hoje da faculdade, se ele postar conteúdo e viralizar, ele vai viralizar, nem precisa viralizar. Se ele tiver um bom conteúdo, ele vai ter muito mais clientes que vocês hoje. Porque o mais conhecido vence melhor. Não adianta a gente ser bom e não ter ninguém para a gente aplicar nisso, tá? E não tem por que a gente não expandir. É quase que uma obrigação social nossa, expandir os nossos serviços para o Brasil inteiro. Porque se a gente é bom em resolver aquele tipo de problema, eu preciso resolver problemas de pessoas do Brasil todo. Cara, nosso escritório ele é focado hoje em trabalhista e previdenciário, né? Mas mais no previdenciário. Nós temos um exemplo que eu gosto muito de dar, uma família com 4 crianças autistas. A mulher morava dentro de um banheiro. A mulher era lá, acho que do Amazonas, enfim, era de um lugar muito longe para nós. Ela vivia com um Bolsa Família para cuidar de 4 crianças autistas. Nós conseguimos lá 4 benefícios para ela dentro da casa dela. Vai dizer que não é uma forma de mudar a sociedade através do trabalho do advogado? Imagina se eu não tivesse feito o anúncio, imagina se eu não tivesse a convencido de que meu escritório é bom, de que meu escritório tem autoridade, de que meu escritório resolve o problema dela, que nós somos confiáveis e que ela... Imagina que ela não tivesse dito sim para nós, talvez ela pegasse um advogado que não resolveria o problema dela, ela ficaria frustrada falando mal de advogado para todo mundo, pro resto da vida dela. Mas nós mudamos a vida dela. Então, é tua obrigação social pregar a palavra do teu escritório para quantas mais pessoas você conseguir. Porque assim você está fazendo a tua mudança no mundo, tá? Então, é mais do que marketing, é mais do que dinheiro no bolso. Também é mudança social. E aí o nosso papo já vai caminhando para um papo de gente grande. Tráfego pago fica muito mais barato. Quem faz tráfego pago aqui hoje em dia? Quantos fazem? Manda no chat aí. Eu faço. Vamos lá. Quem não faz pode colocar, não faço. Bora, Raquel faz. Bom, muita gente aí levantando a mãozinha. Quem não levantou a mãozinha não está fazendo tráfego. Quem não está fazendo tráfego está deixando de ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque o tráfego, ele é a tranquilidade de que o conteúdo que você não postou hoje vai chegar para muita gente. Então, se vocês não sabem fazer tráfego, aprendam, contratem alguém. Hoje, tráfego, eu prego na minha mentoria que tráfego tem que ser sem esforço. Então, se você consegue fazer um tráfego sem esforço, você consegue o resultado, mas sem a necessidade de se tornar um expert em tráfego. É assim que você leva a tua advocacia para um próximo nível. Hoje, quem tem escritório físico, quem não tem, que é membro do Coetes, que for, você tem um gasto mensal de aluguel. Hoje, você precisa ter um gasto mensal de tráfego também, porque é aquilo que vai te garantir recorrência e previsibilidade em ter novos clientes. Aí você vai dizer, eu já tentei tráfego, não deu certo, eu já fiz, não funcionou, é furada, é isso, é aquilo. Cara, existe uma maneira de se fazer. O que precisa é achar um profissional certo ou achar o método correto, tá? Tô vendo muita gente perguntando qual eu indico. Cara, tem muitos profissionais bons. O que eu posso te garantir é, o mais barato nunca é o melhor. Então, tem muita gente vendendo tráfego muito barato, vocês vão se frustrar. Procurem agências que sejam especialistas para advogado, de preferência que sejam advogados, ou aprendam a fazer, tá? Fazendo um jabá, na minha mentoria eu ensino a fazer. Mas nem sei se eu podia falar, tá, Raquel? Mas já falei. Enfim, e os alunos, tem muita gente que entra zerado, não sabe nem o que está fazendo, e chega e sai sabendo montar uma campanha, montar uma estratégia, vender um produto. Enfim, eu não ia fazer. Você não só pode falar, como se você tiver uma Black Friday aí, aproveitando que é amanhã, quiser divulgar. Tá rolando no meu perfil da Black Friday. Quem quiser, vai lá que tem um store ativo e tá com um preço bem legal mesmo. Legal, com 2 L's. Tá? Gente, eu não vim aqui para vender para vocês, né? Mas como bom vendedor, vende sem parecer que está vendendo. Mas, enfim, como eu disse para vocês, tráfego fica muito mais barato. Você vai falar, mas antigamente eu não entendia qual era a correlação de produção com conteúdo com tráfego. E eu achei uma forma bem
didática de explicar. Meu Insta é @fegalvão com 2 L's. Fegalvão com 1 L, vai vir uma moça que não, entendeu? É do job, aquela moça. Coloca Fegalvão com 2 L's, pelo amor de Deus. Imagine que vocês têm uma loja de roupa. E aí imagina que vocês compraram uma loja de roupa na maior avenida da cidade de vocês. Essa loja de roupa, se ela estiver feia, se ela estiver sem conteúdo, sem manequim, sem gente entrando, sem gente falando que ela é boa, ela vai vender? Então, imagina todo mundo passando na frente daquela loja todo dia, ninguém vai entrar, porque é uma loja apagada, é uma loja escura, é uma loja sem conteúdo. Ao passo que, se você tem uma loja onde o manequim tá, eu tô procurando um lápis aqui. Se você tem uma loja onde você tem manequins, você tá bem iluminada, a loja tá bem montada, cara, isso aqui é o feed dos perfis de vocês. Isso aqui, imagina um Instagram institucional com a foto do logo do escritório, sem conteúdo nenhum, malemar, um carrosselzinho do Canva. Quem é que vai confiar? Você compraria nessa ou você compraria nessa? Bom, eu compraria nessa, porque isso aqui me traz confiabilidade. Eu sei que eu vou ser atendido por pessoas, e eu sei que eu vou ter produtos ali dentro para comprar. Aqui eu nem entraria, porque parece o filme do It, a coisa lá, tá? Enfim, aqui eu tenho um slide que ilustra isso com números. Isso aqui é um trechozinho de um painel de 2 clientes meus, tá? Na verdade, esse primeiro aqui é o meu painel, tá? Então, tráfego com conteúdo. Olha quanto custa por conversa. Quanto custa para a pessoa chegar no meu WhatsApp? R$ 8,00, 8,31, 7,31. Esse aqui é o exemplo de um cliente meu de implementação que me disse assim: não adianta, eu não produzo conteúdo, eu não gosto, eu acho bobeira. Custa o mesmo lead, é o mesmo criativo, é a mesma estratégia, é a mesma campanha de tráfego. Olha o custo do mesmo tipo do lead. Mães de crianças autistas. R$ 25,43. Então, você vai me dizer que não faz diferença ter a produção de conteúdo? É estrategicamente mais barato quando você produz conteúdo. Beleza? Então, nós temos 2 tipos de conteúdo. Vou passar um pouco mais rápido isso aqui, que é um pouco intuitivo, mas o conteúdo curto, que são Facebook Reels, YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels. É um conteúdo que te exige esforço constante. Talvez os resultados sejam mais rápidos, mas ele tem uma vida útil ali de 24 horas, não se prolonga no tempo. Nós temos mais curiosos. Conteúdo longo é um esforço único. Vocês viram que eu gravei um vídeo em 2022, esse vídeo me rende contratos até hoje. Resultados no longo prazo, e o jogo é sempre de longo prazo. A vida útil do conteúdo é longa e os leads são muito mais quentes, porque você ensinou aquele lead a comprar de você. Por isso que eu digo, quer optar por um a outro, foque no YouTube. Cara, o YouTube é maravilhoso para o advogado, porque ali a gente pode exercitar a nossa advocacia, porque a gente gosta de falar. No Instagram parece que tem alguém tampando a boca da gente, porque tem 1 minuto para falar tudo que você quer e convencer a pessoa de que você é bom. No YouTube você dá aula, você conversa, você fala. Enfim, é muito mais prazeroso produzir conteúdo no YouTube. Qual dos 2 é melhor? Cara, faça os dois. Faça os dois. Produzir conteúdo é trabalho. Sente todo dia, uma vez por semana, produza teu conteúdo, poste na sua rede social, porque eu tenho certeza, eu posso te garantir que você vai ter resultado. Tá? Eu gosto de trabalhar em uma órbita que eu chamo de órbita de consciência, tá? Nós temos 3 níveis de consciência. Leads que precisam ser atraídos, leads que precisam ser instruídos e leads que precisam ser convertidos. Quanto mais longe o teu lead estiver do centro dessa órbita, ou seja, se ele está nesse nível, maior a chance de viralizar o teu conteúdo e menor a chance de ter uma conversão, porque aqui nós estamos falando de pessoas que talvez não saibam que elas têm aquele problema, tá?
A regra é caminhar de um nível para outro? Não necessariamente. Você precisa ter conteúdos de todos os tipos dentro das tuas redes sociais, dentro do teu YouTube. Então, não é primeiro faço um, depois faço o outro. É todos os tipos simultaneamente na tua fonte de mídia. Servem para todos os canais, a estratégia muda. E o que eu posso dizer para vocês, mais importante desse slide é, no caos não há prosperidade. Um produto por vez. Gente, pelo amor de Deus, o que eu mais vejo são pessoas pulando de galho em galho, tentando achar a tese milionária do produto milionário e aí se frustrando cada vez mais, tá? Foquem em ser bons em alguma coisa, primeiro. Estruturar o seu escritório para ser um escritório bom naquilo. Depois que aquele produto estiver dentro de uma esteira de funcionamento, onde você pode estar fazendo churrasco numa terça-feira, 12h45, e o seu escritório está fechando contratos, teu funcionário está recepcionando lead, fazendo atendimento, peticionamento, batendo meta, caindo o Pix do seu bolso, aí você passa para o próximo. Do contrário, é desespero. Não tem como ter prosperidade no caos. Faz 3 anos que nós trabalhamos com BPC, LOAS para mães de crianças autistas. Agora, anteontem, eu comecei a trabalhar com trabalhista, porque eu tenho uma equipe que faz tudo por mim. Faz, sei lá, mais de 1 ano que eu não faço uma petição, não faço uma audiência. Eu não estou falando isso para me gabar, porque quando eu ouvi isso de advogados, eu falei, esse cara tá louco. Não tem como a gente viver uma advocacia onde não se peticiona, onde não se faz audiência. É o quê? É vagabundo? Não. O teu maior potencial não está em peticionar, não está em fazer audiência. O teu maior potencial como dono do escritório de advocacia está em fazer o teu escritório crescer. Como é que você faz seu escritório crescer? Você atrai novos clientes para o teu escritório, você engrandece a tua marca, você toma café com parceiros, você cresce a tua rede de parcerias, tá? O restante você delega, você treina boas pessoas que sejam melhores que você. Fê, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso hoje em dia. Cara, ok, você está no momento inicial da advocacia. Se você não tem dinheiro, é porque você não tem cliente. Se você não tem cliente, é porque você tem tempo. Se você tem tempo, teu estoque de tempo precisa ser aproveitado produzindo conteúdo e atraindo clientes. Mas eu tenho muitos clientes e eu tenho pouco dinheiro. Alguma coisa está errada. Ou você está gastando demais, ou você está investindo no produto errado, ou você está recebendo da maneira errada. Tudo na nossa vida e nos negócios é sintomático. Você precisa analisar qual é o número, o KPI. O Alderito vai falar disso com certeza, né, Raquel? Mas qual é o número que representa o sucesso ou o insucesso de um pedacinho do teu escritório? Vamos dar um exemplo. Qual é o número que representa o sucesso do marketing do meu escritório? Quantos leads qualificados eu atraio? Qual é o número que representa o sucesso ou o insucesso do comercial do meu escritório? Quantos contratos eu fecho? Qual é o número que representa o sucesso ou insucesso do meu suporte, setor de suporte no meu escritório? Quantas pessoas são bem atendidas e que não somem no meio do caminho, não desistem? Qual é o número de sucesso do meu operacional? Quantos benefícios nós protocolamos por mês? Porque é o que a gente controla. Eu não controlo quantos benefícios são concedidos, mas eu controlo quantos benefícios são protocolados. Tá? Então, vocês como donos de escritório, e aqui é papo de gente grande, embora eu não seja tão grande de estatura, tá? Eu tenho 1,62, mas é papo de gestor de escritório, de dono de escritório. Vocês precisam saber o que analisar. Talvez esses sejam um dos maiores ensinamentos para vocês. Cuidado, gente. Todo dia que vocês abrem o Instagram de vocês, vocês vão ser bombardeados de propaganda, de guru, de mentor, etc. E promessas fortes e irresistíveis. Vocês vão ver anúncio meu também e tal. Sejam seletivos. Foquem em um produto que vai fazer vocês prosperarem. Um produto para vocês escalarem, um produto de recorrência, um produto que vocês vendem fácil, operam fácil, com larga escala. E um produto para vocês enriquecerem. É isso, tá? Vamos lá. Dentro dos níveis de consciência, nós temos o nível de atração. Agora a gente vai dar uma destrinchada em cada um desses níveis. O nível da atração é o famoso topo de funil.
Aqui, eu gosto de produzir os conteúdos focados na dor do cliente. Eu não falo sobre o serviço, eu não falo sobre o meu escritório. Eu falo sobre a dor do silêncio, do cliente. Se, por exemplo, pega um exemplo do divórcio, que é algo que fica muito mais fácil da gente identificar. Divórcio não é a dor. Divórcio é a solução para uma dor. Pode ser uma solução que não é uma solução tão agradável, porque ninguém gosta de divorciar, não é a coisa que a gente faz com prazer, mas é uma solução que precisa ser dada. Então, divórcio é o serviço, tá? Separar é a dor. Separar, deixar os filhos em casa, enfim, a família dissolvida, todos os problemas que a gente sabe que pode vir junto com o divórcio. Então, aqui a gente foca em conteúdos que são voltados para aguçar a dor. Então, tem alguns exemplos aqui, e o que tiver entre colchetes ou chave, gente, agora eu não sei o nome disso aqui. Enfim, você substitui pela dor e pelo teu cliente, tá? Então, por exemplo, problemas que a separação pode gerar a mulher do médico. Isso é muito importante também, definir qual é o cliente que vocês vão falar. Quanto mais específico vocês forem, mais vocês nadam em um rio mais estreito, o nicho protege vocês. Quanto mais específico, mais fácil de produzir conteúdo, mais fácil de saber a dor, mais fácil de conversar com o público de vocês. Nosso escritório trabalha com BPC LOAS para crianças autistas. Eu poderia trabalhar com BPC LOAS para quem quer que fosse. É mais caro, mais difícil de aguçar a dor, tá? Nós também temos produtos criminais, que é de execução penal, por exemplo, reabilitação criminal para advogados e estudantes de direito que tiveram uma ficha criminal durante a faculdade e agora precisam reabilitar para se tornar advogados. Tá vendo quão específico isso é? Quanto mais específico, mais caro fica teu produto, mais fácil de vender. Beleza? Então, você vai substituindo aqui, você fala sobre a dor do cliente. Conteúdo de atração. Pode ser meme, quando eu digo meme, não é caçoar da dor do cliente, mas sabe, piadas internas, que, por exemplo, vamos dizer que você tem um perfil que você fala para acidente do trabalho. Você pode investir o teu tempo em conteúdos que sejam entretenimento, mostrando, reagindo a acidentes do trabalho. Você pode reagir, por exemplo, o que acontece com uma pessoa que, sei lá, vai cair dentro de um buraco da fábrica e qual é o erro do empregador ali dentro e quais direitos a pessoa teria dentro daquele contexto. Ou, se você fala para mães de crianças autistas, a mãe da criança autista, ela consome conteúdo de mães atípicas e ela sabe muito bem falar a língua, que é uma língua interna ali. Então, existem memes que são internos, piadas, situações de dor que são internas. E aí, não necessariamente você fala do serviço, você atrai o lead, ele fala, opa, me identifico com isso. E aí, depois ele começa a consumir o teu conteúdo, que ali sim você fala de solução dos problemas que aquele tipo de lead pode ter, tá? Então, aqui a gente fala de uma forma mais ampla, não necessariamente no serviço. Aqui tem uma dica muito importante. Os conteúdos que você for postar, que sejam mais de entretenimento, que sejam mais meme, que sejam alguma piadinha. Eu não gosto muito de fazer piada com o problema do cliente, mas alguma situação que só o meu público entenderia. Não deixem fixado no feed de vocês. Tirem, desafixem, deixa só no Reels. No TikTok não dá para fazer isso, tá? Mas essa estratégia eu aprendi com Sérgio Tavares, que é fundador do Tretas Jurídicas. Quem conhece ele? O Sérgio é um cara sensacional. O Sérgio usa muito essa estratégia. Ele cria muito meme, atrai o público, pode ver que... Eu duvido que 90% das pessoas aqui já não compartilharam um meme dele sem saber, de advogados. Aí você vai seguir porque você se identifica e dentro do conteúdo dele tá lá um conteúdo vendendo uma mentoria para advogados, alguma coisa, que você pode aplicar a mesma coisa na estratégia do teu produto. Tá? Então, fique atento nas trends do teu nicho, do teu cliente, para que você possa criar. Esse aqui é o conteúdo, antes eu achava que esse era o conteúdo menos importante, mas ele é o mais importante hoje para crescimento, nutrição do perfil, tá? Seguindo, nós temos o conteúdo de instrução. Um conteúdo de instrução é o conteúdo do como.
Aqui você fala sobre o serviço, sobre o divórcio, sobre o BPC, sobre a defesa criminal, sobre contestação, enfim, o nome do teu produto, o que quer que seja. E aqui você fala quais são os problemas, o passo a passo para resolver, quanto tempo dura um divórcio, quanto uma pessoa pode perder ou receber ali se ela fizer um bom divórcio ou ela não fizer um bom divórcio, quanto ela pode receber se ela fizer um BPC LOAS. Então aqui nós estamos falando diretamente do serviço. Isso é para pessoas que elas já sabem que tem um problema, elas já foram educadas, elas já notaram que ela precisa resolver aquele problema, ela só está ponderando qual é a melhor solução para resolver, quais são os desafios que ela vai encontrar. Ela ainda não decidiu quem ela vai contratar, tá? Então aqui nós temos algumas headlines, exemplos de temas que vocês podem usar em conteúdo de instrução. E aí, por fim, nós temos o nível de consciência de conversão. Esse é um nível de consciência mais profundo para a pessoa que já foi atraído, a pessoa que já sabe como resolver, e aqui ela precisa saber quem ela vai contratar, quem é o melhor. Então, esse é o tipo de conteúdo que ele não é um conteúdo para viralizar, mas ele é o conteúdo que vai te fazer vender, porque você pode, inclusive, usar ele durante a negociação, tá? Por exemplo, como eu me tornei um advogado especialista em BPC LOAS para mães de crianças autistas. Depois eu vou abrir para perguntas, tá, gente? Não sei se a Raquel vai me permitir isso, tá? Eu tô vendo que tem bastante gente com pergunta, mas eu vou abrir e eu respondo todo mundo com o maior prazer. Minha história como advogado criminalista. Essa é a trajetória do Galvão e Godoy Advogados na defesa de mães de crianças autistas. Como funciona o BPC LOAS para crianças autistas aqui no Galvão e Godoy Advogados? Enfim, esse é o tipo de conteúdo que a pessoa vai olhar para saber se ela te contrata ou não. Não necessariamente ela vai chegar. Esse é um conteúdo bom para fixar, sabe? Naqueles 3 primeiros bloquinhos ali do teu Instagram, porque a pessoa olha tudo e depois ela volta e ela vê, ela quebra a objeção dela ali, tá? Esse é um conteúdo bom também para você usar. Eu gosto de falar do efeito sala de espera. Quando eu analiso o caso do cliente, eu falo, ó, já volto para te dar um feedback aqui, um parecer jurídico. Mas dá uma olhadinha aqui, ó, para que você possa conhecer melhor nosso escritório. Eu mando lá a minha história, como me tornei advogado criminalista. Cara, aquilo gera um efeito alto. Fala que é o efeito Cristiano Ronaldo. Quando ele vê o advogado na internet, ele fala, cara, eu tô contratando o cara. Eu tô falando com esse cara, não é possível, o cara é famoso, tal. Tá bom? Conteúdo de conversão é muito importante que se tenha também, mas não é o conteúdo foco. Aqui eu dou uma sugestão de uma média, tá? De produção desses conteúdos. Então, para conteúdos rápidos, Instagram, TikTok, focar 70% do tempo em conteúdos de atração, entretenimento, dores, memes, etc. Instrução 20%, isso aqui é importante, tá lá no teu feed, de repente num carrossel, uma coisa mais passo a passo, e 10% de conversão, que é quando a pessoa precisar quebrar aquela objeção ou saber como funciona o teu serviço. E nós temos os conteúdos mais longos, YouTube, blog, etc. Atração por produto, tá? Então, por exemplo, você vai falar para BPC LOAS, mães de crianças autistas, 4 posts de atração, 3 de instrução e 1 de conversão. Um post mencionando o outro. Então, se você quiser saber mais, passa para o próximo nível. Passa para o próximo nível. Os vídeos do YouTube do escritório, a gente faz muito isso. No final, então, se você ficou com alguma dúvida, por exemplo, é um vídeo de atração. 5 problemas que a mãe da criança autista tem quando descobre o diagnóstico. Então, se você quiser, aí um dos problemas é não ter grana. Qual que é a solução? BPC LOAS. Se você quiser saber mais como conseguir o seu BPC LOAS, passo a passo, clica nesse link aqui e eu mando a pessoa para um post de instrução. Passo a passo para conseguir o seu BPC LOAS. Assim, lá no final. Se você quiser saber a nossa história, como é que a gente atende as pessoas no escritório que precisam de BPC LOAS, esse é um vídeo aqui explicando. Aí é o conteúdo de conversão, percebe? Um eu joguei para o outro e aqui eu faço a conversão. A pessoa pode já entrar em contato contigo direto nesse, tá? Agora a gente vai passar para a estrutura do post. Enfim, a estrutura do conteúdo que converte. Ele precisa ser útil, o cliente precisa entender que ele precisa ter a sensação de que aprendeu alguma coisa contigo, ele precisa
mostrar confiança, mostrar que você é autoridade, que você sabe do que você está falando, mas ele precisa despertar curiosidade. Ele não pode ser um fim em si mesmo. Se você tira todas as dúvidas do seu cliente naquele post, você não mostra que ele vai ter um desafio, que ele vai ter um problema a ser resolvido, você entregou o teu cliente para outro advogado, porque ele vai bater no Zé da esquina na cidade dele e vai contratar o Dr. Zé da esquina e você só gerou. E aí, se for o teu propósito, isso, beleza. Cada um, tá? Mas nunca é sobre você, é sempre sobre o seu cliente. Eu vejo muita gente produzindo alto conteúdo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque o café que eu tomei, porque a petição que eu... Cara, parem de bater ponto no story de vocês, pelo amor de Deus. Postar foto do cafezinho, postar foto... Isso aí, da petição que você pôs no mundo, pelo amor de Deus, gente. Falem como vocês resolvem problemas, façam caixinha de perguntas, façam coisas úteis para o cliente de vocês. Vocês não são blogueiros, vocês não são blogueiras, vocês não são influencers. Não consumam, não produzam conteúdo da forma como vocês consomem. Teu cliente consome de uma forma diferente, tá? Qual que é a estrutura de roteiro? Chico, quem é do Rio, conhece Chico, né? Ele anda bastante por aí. Chico é um acróstico que eu inventei, acróstico mesmo, né? A palavra, para facilitar o entendimento dessa estrutura de conteúdo que vocês aprenderem, vocês vão ver que em todos os meus vídeos eu uso essa estrutura. Primeira conexão, você precisa ser intencional e específico para quem você quer vender. Lembra do cliente que a gente precisa definir? Mães de crianças autistas. Todo conteúdo precisa ter um gancho, é a primeira frase que você fala. Esse gancho precisa gerar curiosidade, mas precisa mexer com medo ou ganância, senão a pessoa não vai continuar. É diferente se eu falo assim, mães de crianças autistas têm direito ao BPC LOAS. Por que raios a pessoa vai assistir até o final? Se eu já entreguei o resultado na primeira frase. É diferente de eu falar assim, se você tem um laudo médico de uma criança autista, você pode receber um benefício, um benefício do INSS que poucos sabem. Olha todo o mistério que eu criei. A pessoa vai ficar até o final para ela assistir. Se ela for uma mãe de criança autista que não sabe que ela tem direito ao BPC LOAS, ela vai ver até o final, porque eu gerei a curiosidade. Chama cliffhanger. Cliffhanger. É uma técnica de fazer ganchos. Então, é muito importante que nos 3 segundos do teu vídeo, primeiros 3 segundos do teu vídeo, haja uma conexão, a pessoa saiba que é para ela aquele vídeo, e essa conexão pode ser verbal ou visual. Exemplo, se eu quero falar para advogados, eu apareço com terno. Se eu quero falar para mães, para acidente do trabalho, eu coloco um ambiente de fábrica, tá? E, cara, aprenda a usar a IA para gerar vídeos. É muito fácil, é muito bom. O CapCut faz isso hoje de uma maneira extraordinária. O CapCut pago é R$30 por mês e você consegue gerar muitos vídeos para você poder fazer ali a contextualização dos seus vídeos. Então, como é que você encontra ideia de conteúdos que conectam? Tem 2 formas. Tem um site que chama Answer the Public. Eu vou escrever, deixa eu ver se eu acho o chat aqui, que eu não sei mexer direito nesse trem. Eu coloco para você, pode deixar. Colocou? Tá. Answer the Public. ANSWERTHAGAEPUBIBLIC. Answer the Public. Ali você coloca a palavra-chave do produto que você quer vender. Exemplo, BPC LOAS. Ele vai te dar a forma exata e a taxa de pesquisa e a forma como a pessoa pesquisa na internet sobre aquele produto, tá? Então vai falar todas as dúvidas que a pessoa tem, vai falar. Então, cara, não tem ideia para produzir um conteúdo, joga o nome do produto lá e usa aquilo de headline, trabalha aquilo dentro da estrutura Chico. Uma outra forma maravilhosa, que, cara, o pai dos burros, que é o ChatGPT, que já era dicionário, né? Agora é o ChatGPT. O pai dos burros vai te dizer, me dê as 50 maiores dúvidas que mães de crianças autistas te mandam. Ele vai te dar as 50 maiores dúvidas. Que é como as pessoas pesquisam no ChatGPT, e não se enganem, todo mundo pesquisa no ChatGPT, no Gemini, até porque hoje o Google, ele é linkado, vocês podem ver que qualquer pesquisa que vocês fazem, a primeira resposta é uma resposta gerada por inteligência artificial, que é o Gemini. Cara, isso é conteúdo infinito.
Todos os dias você tem conteúdo para postar. E é exatamente a forma como o teu lead pesquisa. Outra forma de descobrir conteúdos que conectam, você vai lá no teu Google, digita lá, BPC Loas, as FAQ, Frequent Asked Questions, perguntas frequentes do Google, são as perguntas que FAQ com que no final? Aquelas perguntas que as pessoas fazem para o Google. Não vai estar assim, lá são perguntas frequentes, eu acho que eles colocam lá. Aquelas perguntas... Ligou, né, Fê? Foi mal. Verdade. Aquelas são as perguntas que as pessoas mais fazem para o Google. Você precisa estar onde está todo mundo perguntando, meu Deus, tem que responder as perguntas do teu cliente. O teu conteúdo tem que responder uma pergunta do teu cliente, senão ele é um conteúdo inútil. Você não fala de lei, você não fala de acórdão, você não fala de jurisprudência, você mastiga para o teu cliente, você fala de dor, você fala de narrativa, você fala a sensação que ele tem, a dor que ele tem. Quem fala de lei é você na tua petição, quando você vai resolver o problema dele. Se eu levo meu carro no mecânico, o mecânico fala para mim assim, não, porque aqui é só você pegar e aí começa a falar os nomes técnicos. Fala, tá bom, então já sei fazer. Agora, se ele fala, cara, ó, vai ter que trocar tudo e se você continuar rodando com esse carro, você vai bater, você vai botar tua família em risco. Meu, arruma na hora, faz o que tiver que fazer. É essa a diferença do advogado que senta para fazer um conteúdo extremamente técnico de um conteúdo que trabalha com narrativa, com dor, tá? Infelizmente, a gente não tem como fazer conteúdo alegre. Os nossos conteúdos são sempre de pancadaria, de problema, né? Não tem como falar assim, aqui você tá feliz. Não, cara, é sempre problema. Quem é que recebe... Vocês mais recebem intimação ou convite para churrasco no escritório de vocês? Eu imagino que é mais intimação, né? Então, nós somos pagos para resolver problemas, tá? Depois vem história. Conexão e história não necessariamente são blocos separados, mas são blocos que se interligam, tá? Aqui você cria uma narrativa, você conta uma história. Todos os filmes que vocês forem assistir, reparem que sempre tem uma história sendo contada quando as pessoas vão falar. Então, a gente se conecta. Por que vocês assistem novela? Se eu chegasse para vocês e dissesse, quem matou Odete Roitman foi... Eu não sei quem matou, porque eu não vi o final dessa versão. Porém, a Globo, ela cria aquela narrativa, aquela coisa para que no final se tenha uma conclusão. O teu conteúdo tem que ser assim também. Porque senão é um conteúdo chato. É uma aula de direito. Era uma vez, exatamente. Jornada do Herói. Quem gosta de Rock Balboa? Eu gosto. Cara, o Rock Balboa, ele começa, dá porrada em todo mundo, aí ele leva muita porrada, né? E aí ele descobre uma forma de ganhar do inimigo dele, e aí no final ele ganha. O teu cliente, ele também passa por isso. Ele tá numa vida normal, ele descobre que ele tem um problema, ele precisa resolver como resolver o problema, você ajuda ele a resolver, e no final ele resolve. Tá? Antes de depois. Chegou uma cliente aqui com problema tal. E foi assim que nós conseguimos resolver o problema dela. Pronto, ó, prova social, mostrei que eu sou bom, que eu resolvo o problema, não infringi o estatuto da OAB, não infringi a ética, e ainda contei uma história, uma narrativa, tá? Depois, eu vou dar um exemplo depois aqui, mostrando total isso aqui. Conteúdo, aqui é onde você mostra realmente o que você sabe, você entrega. Então, é aqui onde você fala do direito sem falar de direito. E por último, a ordem, que nada mais é a call to action, a CTA, que ela não pode ser um comando imperativo, ela tem que ser, você pode fazer uma CTA, mas não pode ser clique aqui, clique agora, vai pagar mais barato. Você pode dizer, por exemplo, ao clicar no botão do WhatsApp, ao entrar em contato, tá? Aí você está de acordo com o Estatuto da OAB. Um exemplo aqui de uma estrutura de narrativa. Conexão. Se você recebeu um laudo médico da tua criança autista e vive de Bolsa Família, você pode ter direito a um benefício do INSS. CTA é Call to Action, chamada para a ação. É quando você diz para a pessoa o que ela vai fazer depois. Não se engane, conteúdo sem CTA tem menos conversão, tá? Você precisa... Sabe quando você está assistindo no YouTube, ou o teu filho está assistindo
YouTube, aí fala assim, já clica aqui no curtir e segue o perfil. Na hora a criança faz isso. Na hora. Tá? Então, retomando. Conexão. Se você tem uma criança autista, se você receber um laudo médico da sua criança autista e vive de Bolsa Família, tá vendo que eu já falei os 2 elementos qualificadores do meu produto? Bolsa Família e laudo médico. Se eu não falar isso, vai chegar gente sem laudo médico e gente com renda acima. Se você receber um laudo médico da sua criança autista e vive de Bolsa Família, você pode receber um salário mínimo por mês do INSS. Gerei a curiosidade. Que raios é isso? Que eu nem sabia. História. Esses dias estava no escritório, chegou para mim uma mãe, acabou de perder o emprego, não tem com quem deixar a criança não aceita ficar com ninguém além dela, e ela estava desesperada, porque ela não tinha nem o que comer, e ela só vivia de Bolsa Família. Foi aí que eu disse para ela, mãe, a senhora pode ter direito a um benefício chamado BPC Loas do INSS, tá? História matei, conexão matei. O BPC Loas é um benefício de 1.518, que é um salário mínimo, pago para mães, para idosos de 65 anos ou mais, ou para pessoas com deficiência ou alguma doença ou deficiência que impedem de trabalhar. Como no teu caso, a tua criança está com autismo de acordo com a lei, é reconhecido como deficiência, você pode ter direito a um benefício de um salário mínimo do INSS, tá? Eu gosto de colocar também aqui um desafio, mas o INSS aí entra a parte do preciso desse advogado, porque eu estou fazendo uma transição com um desafio. O INSS vai fazer de tudo para negar o seu benefício. Então, é muito importante que você tenha um advogado especialista ao seu lado. Tá vendo que eu não tirei de mim o poder, não tirei de mim a autoridade? E aí nós vemos a gente caminha para a ordem. Então, se você... Aí, conteúdo. Digamos que não é um anúncio. Deixa aqui nos comentários se você recebeu um laudo da sua criança autista e não sabe o que fazer. Olha só, eu quero falar com pessoas que são qualificadas. Ela vai comentar no meu comentário. Doutor, recebi um laudo, não sei o que fazer. Doutor, o INSS negou meu pedido e tal. Aí eu vou lá no comentário e aí sim eu vou falar. Se você quiser um atendimento, basta que você clique no link do perfil para falar com a minha equipe. Basta que você, não é um comando imperativo. Se você quiser, você fala comigo. Se for um anúncio, ao invés de falar, deixe um comentário, eu falo. E ao clicar no botão do WhatsApp, você vai receber o atendimento da minha equipe, vai poder te dizer mais informações. Pronto. Isso é a ordem, isso é uma call to action. Totalmente de acordo com a ética. Eu rodo o anúncio há mais de 5 anos, nunca tive problema com isso. E se eu tiver, eu recorro porque tá errado. Tá? Finalzinho para a gente poder reforçar. Consistência é a chave. Nada que a gente faz uma vez só, a gente tem resultado. Foco e consistência. Intensidade é fazer uma vez e ir parando. Consistência é, ainda que você não faça muito, mas você faz sempre. É 1% cada dia que te leva ao resultado que você precisa, que você quer. Você não faz petição só quando você está motivado. Você entende que é parte do trabalho. Quando você recebe uma sentença, se você entende que é parte do trabalho a petição, você precisa entender que conteúdo também é parte do trabalho. Se você não para quando você recebe uma sentença ruim, você continua. Então, se o seu conteúdo flopa, se o seu conteúdo não dá em nada, você não para, você vai para o próximo, tá? Se você depende de motivação e desiste quando o seu conteúdo flopa, ou você não entendeu o que é um conteúdo, ou você ainda não está preparado para ter uma advocacia digital, uma advocacia de negócio, uma advocacia de prosperidade, tá? Teu conteúdo é um propulsionador dos teus resultados, do teu negócio, tá? Então, foco, execução no curto prazo, comecem a executar hoje o que vocês ouviram aqui, mas não esperem resultados hoje. Criança é que faz e que é na hora. Nós somos adultos, nós somos donos de escritório, nós somos empresários. O resultado é no longo prazo. Não adianta começar uma dieta hoje e achar que amanhã você está magro. Exige persistência, exige foco, dedicação. É a mesma coisa na internet, mas a única coisa que eu posso te garantir vai mudar a tua vida, vai tornar a sua advocacia um diferencial. Obrigado. É isso. Fê, maravilhoso. Falei, né, gente? Agora a coisa está explicada, porque não adianta, a gente sempre escuta aqui, Fê, o tempo todo de tem que gravar vídeo, tem que gravar vídeo, tem que gravar vídeo. Agora vocês viram o que é o vídeo, ele deu um roteiro, gente. Quando vocês já receberam um roteiro sobre o vídeo que vai prender a atenção da sua audiência e que vai fazer com que você feche mais contratos? Então, Fê, muito maravilhoso. Eu tenho uma pergunta para te fazer, apesar da gente já ter extrapolado o horário. Eu notei uma coisa que você falou
seja o rosto do seu escritório. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Uhum. Eu confesso que eu ainda estou na fase do Canva, eu ainda não estou gravando vídeos, embora o Bruno queira me matar todos os dias por isso. Inclusive, quintas-feiras é o dia que a gente agendou toda quinta de manhã. Hoje não foi possível por conta da mentoria, mas o nosso combinado é toda quinta de manhã gravar vídeos. Uhum. Eu compro só quando é para gravar para anúncio, mas para gravar para postagem eu ainda não estou fazendo. E o que você falou seja o rosto do seu escritório. No nosso escritório, os posts são feitos da seguinte forma. Nós temos 4 rostos de pessoas da equipe. 4 rostos. O meu, o do Bruno, o da Juliana e da Carolina. Somos 4. E eu fico alternando os posts entre os rostos, mostrando toda a equipe no perfil do escritório. Sim. Mas quando a gente fala, por exemplo, a gente está voltando umas postagens para direito de família, porque a doutora Carolina está se especializando nisso. Certo. Então, no Instagram dela, é só direito de família. Perfeito. E collab com o escritório. Pode ser feito dessa forma? Na verdade, é exatamente dessa forma que a gente faz. Então, meio que o perfil institucional, ele é um perfil residual. A gente produz conteúdo em perfis específicos e ali a gente sempre posta em collab, em colaboração. Quem não sabe o que é collab é colocar um colaborador. Então, a gente coloca o perfil do escritório. Então, todos os nossos posts do perfil do escritório lá é uma bagunça, assim. Cada um falando de uma área, entendeu? Mas aí eu rodo anúncio só no perfil do escritório. Entendeu? Porque daí tem todo mundo do escritório, etc e tal. Posso rodar anúncios cada um no perfil? Posso, mas é por um critério nosso, assim, tá? Agora, tem escritórios que são especialistas em uma coisa só. Aí não há problema que seja apenas um perfil falando daquilo. Mas o ideal é que cada área tenha um rosto, tá? Cada área tenha aquela pessoa que vai ser responsável por aquilo. Ou, se você quiser ser o rosto de todas as áreas do teu escritório, de repente, você faz um perfil para cada tipo de produto de área. Vou dar um exemplo. Caminhoneiro doidão. Aí você cria lá o perfil, é meio engraçado, mas também fala de direitos do caminhoneiro. A mãe atípicas. Aí você fala de tudo para mães atípicas e também com um direcionamento jurídico. Entende? Fala. Aí, de repente, no perfil do escritório, você faz mais posts de conversão, que são posts falando do escritório em si. Aquele perfil não vai tracionar, não vai fechar contrato, não vai atrair, mas é a loja com manequim. Entendi. Perfeito. É porque a gente estava fazendo de saúde com os 4 e agora a gente resolveu mudar. Então, a gente tirou a doutora Carolina da saúde, jogou para direito de família. Saúde vai continuar sendo comigo, né? E futuramente o Bruno e a Juliana com outras áreas. Mas eu queria saber se estava errado fazer dessa forma. Bom, o Bruno está ajustando tudo com você, então eu sei que a gente vai agora deslanchar por conta da tua assessoria. Dá tempo de mais alguma dúvida? Será que tem mais alguém com dúvida? Não, o pessoal está só desesperado aqui perguntando sobre a gravação, que eles querem assistir sua aula mais 50 vezes. Gente, está tudo ficando gravado, mas não vai ser disponibilizado imediatamente, porque a gente edita, tá bom? Vou pedir preferência, de fato, essa mentoria que está muito diferenciada esse ano, e a gente vai fazer isso o mais rápido possível, mas não tenho como prometer data para vocês ainda, tá? Mas fiquem de olho no YouTube da mentoria, que vai estar lá. Por exemplo, a Thaís colocou a minha palestra lá já, a que eu fiz. E não tenho média de tempo, porque eu tenho que ficar de olho, tá? Quando vocês forem ver a palestra que eu fiz na segunda-feira, é naquela playlist que vão ser colocadas todas as palestras quando estiverem editadas, tá bom? Fê, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, sua palestra incrível. Eu também vou rever sua aula várias vezes. Vou gravar esses vídeos. E é isso. Prazer, gente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Me sigam lá no Instagram. Quem tirou foto da palestra, me marca. Vou ficar bem feliz de ver que vocês gostaram. E contem comigo, tá? De repente a gente faz uma ao vivo aí no Rio, vou curtir uma praia. Com certeza. Vamos marcar, Fê.